Pessoal, boa noite a todos. Professor Marcelo Pierotti, vindo aqui conversar com vocês a respeito dessa prova do ENAD que faremos amanhã. E tentei fazer, pessoal, uma aula presencial, na verdade, uma aula, uma conversa, para a gente tratar um pouco a respeito desse ENAD que vai acontecer no domingo de forma específica. Mas aí, como não deu, eu fiz um material e passando aqui para dar uma orientação amiga, uma palavra, né, para quem vai fazer essa prova no domingo. Fazer prova é uma realidade nossa. Quem faz direito nunca deixa de estar fazendo prova, de estar sendo testado, é prova para estágio, é prova para OAB, prova para concurso público. Então, de fato, é uma situação que faz parte desse contexto nosso. E é sempre bom a gente ter uma palavra amiga, uma palavra de uma pessoa que acompanha ao longo dos anos, né? Muita gente, muitas pessoas que passaram por essa dificuldade, eu mesmo, né? Me lembro muito fazendo, no meu tempo, o ENAD se chamava provão, todo mundo tinha medo desse provão, era um bicho de sete cabeças, o governo tinha acabado de instituir, será que isso vai avaliar a nós, enquanto aluno da faculdade, da universidade? Então, assim, resolvi fazer uma coisa bem objetiva, né? A gente sabe que o ENAD, ele é obrigatório. Durante os anos, é feito um sorteio para ver quais cursos serão avaliados. Ele não reprova ninguém, ele tem como objetivo fazer uma análise do curso, né? Para saber se aquela pessoa que está fazendo na área de saúde, na área de exatas, na área de humanas, ele está tendo ali algum rendimento, se os conhecimentos que são passados são conhecimentos amplos ou se são conhecimentos mais limitados, saber se o aluno, ele além daquelas disciplinas específicas, se o conhecimento, por exemplo, no nosso caso, no direito, se há um conhecimento humanístico de forma mais ampla, os problemas sociais, os problemas econômicos que afligem a população, né? Questão da violência, da miséria, pobreza, né? As mazelas que a população em geral enfrenta. Então, a finalidade é essa. Você vai ter uma prova onde eu tenho uma parte geral, que é de quem vai fazer humanas, essa parte geral é para todos, e quem vai fazer administração, direito, né, contábeis, né, que são cursos aí na área de humanas, eles vão para suas respectivas especificidades, né? São duas questões discursivas, salvo engano, e 8 questões de natureza de múltipla escolha. Agora, uma coisa que chama atenção, pessoal, no ENAD, até pela própria característica dele, é que as questões, elas são questões que são trabalhadas envolvendo vários temas, várias temáticas, várias áreas, né? Você vai ter uma questão ali de direito civil, envolve um pouco de processo civil, envolve o constitucional. Você vai fazer uma questão de direito administrativo, vai envolver direito constitucional. Você vai fazer uma questão de penal, ela vai envolver o processo penal, a execução penal, né? Ela envolve temas sociais. Geralmente, os temas que são puxados no ENAD são temas que estão em evidência. Eu separei no material que eu fiz para vocês, e aqui eu não vou ser exaustivo, eu não vou ser, não vou demorar muito aqui nessa conversa, né? Mas lá no material você vai ver, eu peguei o ENAD 2018 e o ENAD 2015, que foram os dois últimos em que o curso de Direito participou. E são temas que até hoje são temas absolutamente assim atuais. É Lei Maria da Penha, princípio da legalidade, questões envolvendo violência, estupro, drogas, né? São temas que sempre visitam aí as avaliações, OAB, estágio, os testes em geral no direito. Agora, o que chama a atenção nessa prova
é exatamente essa parte mais multidisciplinar. Você vê que são questões extensas, são questões, elas não são diretas, perguntando o que é isso, o que é aquilo. Você vê que há uma preocupação em saber se aquele aluno, aquele candidato, ele tem um conhecimento mais aprofundado, mais específico sobre determinadas questões, saber se você entende que há uma superpopulação carcerária, mas, além disso, você sabe que se existem leis que tratam sobre isso, você sabe que existe o problema da violência doméstica, você sabe o que originou, poxa, por que eu tenho uma lei que protege a mulher, por que eu tenho uma lei que diferencia o tratamento jurídico, inclusive jurídico penal, para a mulher? Quer dizer, foi o homem que sofreu historicamente perseguição, é o homem que é humilhado historicamente, é o homem que, por vezes, ganha menos, né? Então, tudo tem uma razão de ser, de existir. E essas questões, elas trazem muito essa discussão, né? E eu vou, pessoal, aqui trabalhar bem rapidamente, como eu falei, eu fiz o um material comentando essas questões. É um material, nem se preocupe, que em 40 minutos você sentar para ler, para dar uma lida, em 40 minutinhos, você vai ter uma visão muito bacana de como é que vai ser sua prova lá no dia do ENAD, né? Pelo menos ali a parte de penal, que se assimila muito com as outras disciplinas. É um padrão que se tem todos os anos, eles não fogem esse padrão, né? E aí eu vou fazer questão aqui de passar pelo menos uma questão. Mas de antemão, até para você se familiarizar melhor, você verifica que aquelas nossas questões nas nossas NPs, a NP1 e a NP2, você verifica que nas últimas questões, que eu faço uma questão discursiva, é uma questão que envolve uma situação, um caso, né? E daquele caso, a gente tenta colocar ali a lei que a gente está trabalhando. Então, responder uma questão ENAD é muito naquela vibe, naquele sentido ali, aquelas questões discursivas, né, que a gente trabalha durante as nossas avaliações no semestre, tá certo? Eu vou aqui compartilhar bem rapidão, olha só, a gente tem aqui essa questão que está no material que eu estou enviando agora para vocês, né? Olha só, questão 4. Você vê que é um texto, você tem um texto, e desse texto, ele vai fazer aqui algo que eu queria comentar bem rapidamente com vocês, esse estilo de questão. Olha como não é um bicho de sete cabeças. Você, né, claro que tem que ter atenção, o máximo de atenção possível na leitura do texto. Vou ler aqui junto com vocês. É a única questão que a gente vai tratar aqui, porque o meu objetivo, repito, é só te mostrar como é que é esse padrão de questões, né? É um vídeo rápido, para que você não perca tempo, para que você vá direto ao ponto, certo? Mas olha lá, para você ver como são questões, de certa forma, assim, extensas, porque você tem que ler, não é uma coisa direta ao objetivo, né? Então, olha só, mais de um quarto dos presos do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros 1, na zona oeste da capital paulista, havia morado nas ruas. Há alguns anos percebe-se progressiva mudança da população carcerária dos CDPs de São Paulo. Além da tradicional parcela de acusados e condenados por crimes patrimoniais com emprego de violência ou por tráfico de drogas, passou a integrar o quadro prisional uma parcela da população sem histórico de violência, habitante majoritariamente das ruas do centro da cidade. Nos últimos 3 anos, o número de presos provenientes das ruas da região central da capital paulista aumentou significativamente. A maioria deles é presa pela prática de pequenos furtos ou porte de drogas. Os casos são, em geral, similares: pessoas dependentes de crack, que vivem nas ruas e são flagradas furtando lojas ou tentando roubar transeuntes sem o uso de armas. Como são crimes leves, os acusados poderiam aguardar a conclusão do inquérito em liberdade.
Tendo esse texto como referência em consideração da relação entre políticas públicas de segurança e a realidade social nas metrópoles brasileiras, avalie as seguintes asserções e a relação propostas entre elas. Você vê que é um texto que trata sobre a cidade de São Paulo, mas é um texto que se adequa a qualquer cidade de médio ou grande porte no país. Ou seja, é um texto bem nacional, que retrata a realidade do país como um todo. E aqui ele trata de questões como que são problemas sociais que afetam, né, o nosso dia a dia, questão do desemprego, a questão da violência, a questão da vandalização dos centros urbanos, né, a questão do aumento gradativo de crimes leves, crimes de pequeno potencial ofensivo, vamos dizer assim, né, e que inclusive com pessoas que não têm histórico de prática de crimes, pessoas que são primárias, pessoas que às vezes ficaram desempregadas. Então você vê que é um texto cosmopolita, né? Ele trata sobre várias questões e claro que é uma questão relacionada a nós aqui no direito penal, no direito processual penal, na execução penal, no direito constitucional. Por quê? Porque nós tratamos, né? O direito penal é aquele ramo do direito que trata sobre a questão do combate à criminalidade, da repressão à criminalidade, da resposta estatal à criminalidade, né? E aí, olha que curioso, ele coloca duas assertivas. Ele coloca a assertiva 1 e coloca a assertiva 2, que são dois pequenos textos, né? E ele coloca uma relação de porquê. Olha que curioso essa questão. Então, com base naquele texto que foi colocado, ele coloca, a presença de policiais nas ruas das grandes cidades brasileiras atende, em geral, à solicitação de lojistas que constantemente se queixam da presença de moradores de rua dependentes de crack. Lê calmamente isso, né? Ele está basicamente dizendo que policiais nas grandes cidades, principalmente no centro, você lembra de quê? Você lembra que toda vez quando tem Natal, Dia das Mães, né, a gente vê reportagens na TV sobre o reforço do policiamento no centro de Teresina, por exemplo, aqui na nossa realidade, né? Por quê? Porque a gente já sabe que tem os lanceiros, que tem aquelas pessoas que consomem drogas, tem algumas cracolândias, mini cracolândias, né, no centro da cidade. Então, você vê que essa é uma realidade como um todo. E esse texto 1, ele reflete algo que é verdadeiro, que é sim, algo que acontece. Eu não tenho como não dizer que isso aqui seja falso. Isso aqui é um texto verdadeiro, que reflete a realidade. E aí, vamos esquecer esse porquê aqui e vamos passar para o 2, né? O encarceramento de moradores de rua viciados e os problemas que afetam a população, como de segurança, violência, saúde, educação e moradia, o encarceramento de moradores de rua viciados em os problemas que afetam a população com segurança, violência, saúde, educação e moradia. Então, assim, ó, a respeito dessas, ficou repetido aqui, né? A respeito dessas ações, assinale a opção correta. Então, olha só, no item 1, ele fala sobre a questão da presença de policiais por lojistas. E o 2, ele fala da questão do encarceramento, né? Que encarcerar moradores de rua, encarcerar quem aquela pessoa que é viciada. Quer dizer, isso vai resolver, né? É mais ou menos isso aqui que ele está tentando, né, nos colocar, que esse encarceramento ele vai resolver problemas que afetam a população, como segurança, violência, saúde, educação e moradia. Olha como é um texto reflexivo, né? O que esse item 2 ele coloca? Encarcerar é a solução para uma política ineficaz de educação, de saúde, de segurança, né? Então, olha como é que você encararia isso aqui. Ele coloca aqui, a respeito dessas acessões, assinale a alternativa correta. Numa análise bem superficial aqui, você faz a leitura desse item 1, você vê que é um item que está correto, né? Que acontece, digamos assim, é um item que
É uma realidade? É uma realidade. Existem policiais na rua por conta, né, de uma exigência da população, uma exigência de comerciantes, ponto. Não tem muito o que... E esse encarceramento de moradores de rua, ele existe, né? Isso aqui é uma resposta aos problemas de segurança, violência, saúde e educação? Existe. Existe um anseio da população a gente quer que essas pessoas sejam presas, há um sentimento nisso, né? Agora a questão, ela relaciona o item 1 com o item 2, uma relação de porquês. E olha aqui como é que ele trata essa questão dessas assertivas. As assertivas 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Particularmente, assim, a gente analisando, qual foi a conclusão que eu e vocês chegamos aqui? Poxa, o item 1, sim, né? O item 2, ele acontece, porque há também um desejo desse encarceramento, né? Então, assim, se eu fosse responder essa prova, eu colocaria assim, um Vzinho aqui ao lado do 1 e um Vzinho ao lado do 2. E aqui, até por eliminação, você vê que as asserções 1 e 2 são proposições falsas, não, elas são verdadeiras. A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira? Não, eu acho que as duas são verdadeiras. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa? Não, eu acho que as duas são verdadeiras. Agora, olha só, quando ele cria uma situação aqui de porquê, é isso aqui que meio que vai complicar a coisa, né? As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Aí a gente teria que parar para pensar mais ou menos, poxa, será que olha só, eu vou repetir isso. Policiais, para que eu me sinta mais seguro. Correto, né? No caso aqui ele bota os lojistas, se queixam dos moradores e tudo mais. Encarceramento de pessoas viciadas, né, como uma resposta aí aos problemas de segurança, violência. Ok, isso aqui também acontece. Mas o 2 é uma justificativa do 1. Eu não vejo aqui como sendo uma justificativa do 1, né? Eu sei até que o 2 acontece, mas eu não concordo muito com esse 2, que só encarcerar, fazer uma política pública de encarceramento em massa vai resolver, né? Então, assim, a letra B, ela fala, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1, né? Então, assim, a que mais se encaixaria aqui, fosse eu marcar, e é o gabarito, e é o que a gente, fazendo uma análise com mais calma, com mais tranquilidade, daremos, seria a letra B, que é o que foi dado lá no gabarito, certo? Então, assim, turma, eu fiz aqui, e vou mandar para você, um comentário muito breve sobre todos esses, né, sobre essas questões. E no final, eu ainda coloquei uma questão bônus, que é uma questão da nossa prova, né, de MP2, para você ver como você poderia aprofundar aquela resposta, né, quanto mais conhecimento você tem, claro que eu não usei isso no parâmetro de correção, você vê que nas minhas correções, se o aluno colocou algo que respondeu, que deu a entender, mas assim, você pode responder algo de uma forma muito resumida, mas você também, se tiver, pode mostrar conhecimento e desenvolver uma questão mais, de forma mais acabada. Tudo bem? Turma, não é o objetivo ser uma aula, é só o objetivo ser uma breve, rápida orientação, já passou aqui dos 20 minutos. Meu objetivo aqui é que com 40 minutos você consiga aí dar uma lida nesse material, assistir esse vídeo, tá certo? E desejo boa sorte para todos. E qualquer dúvida, né, a gente tem lá as nossas redes sociais, meu e-mail, né? Aqui a gente está em casa. Um grande abraço, pessoal.